julho e começamos com Eu Amo a Minha Igreja. Esse é um tema desse mês de julho, desde faz uns 4 anos que a gente tem falado sobre isso. E Deus sempre, cada vez, tem ampliado um pouco mais, nos levado a entender sobre isso. Porque muitas pessoas têm conhecido o amor de Deus, têm conhecido o poder dEle, têm reconhecido Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, e assim se tornado filhos de Deus. Mas muitos ainda não entenderam o que é ser igreja. E o quanto isso é importante. Entender e ser a igreja. O que é a igreja? Igreja é um local de reunião? A igreja é um templo? A igreja é um nome? Efésios 2:13 diz assim, olha, acompanhe comigo aí. Agora, porém, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis, diga longe, já através do sacrifício de Jesus na cruz, nós podemos ou tivemos acesso ao coração do Pai. Nos tornamos filhos de Deus. Não existe outra maneira, preste atenção, não existe outra maneira de ser salvo ou de se tornar filho de Deus, a não ser reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Você pode pedir para a mãe de Jesus, que é Maria. Você pode pedir para os anjos, que são seres divinos. Você pode pedir aos homens enviados por Deus como profetas, sacerdotes, reis, apóstolos. E você pode até entregar todos os seus bens para os pobres, como alguns fazem, mas isto não levará você ao céu, nem fará de você filho de Deus. Não fará. A única maneira de ser salvo e de se tornar filho de Deus é aceitar o sacrifício de Jesus na cruz por você e reconhecê-lo assim como seu único e suficiente Salvador e Senhor. Amém? Não se deixe enganar. Tem pessoas que acham que se eu pedir para a mãe de Jesus, que é Maria, eu vou alcançar o favor de Deus, eu vou alcançar a ação de Jesus. Mentira. Tem gente que acha que se eu entregar meus bens, se eu ajudar as pessoas, se eu for uma boa pessoa, se eu fizer ajudar as pessoas, eu vou me tornar filho de Deus. É outro engano. Se eu pedir aos anjos, se eu pedir aos santos, aos homens, aos profetas, às pessoas, aos apóstolos que foram, eu vou me tornar filho de Deus? Não vou. A única maneira é reconhecendo Jesus. Ele é o único que pode nos levar até Deus. Nós, como diz no verso 13, que estávamos longe, foi através do sangue dele, de Cristo, que nós nos aproximamos. Foi através do seu sacrifício na cruz, onde ele verteu o seu sangue, que nós podemos nos achegar, nós podemos nos aproximar. E no verso 18, ele diz assim, pois por ele, ou seja, somente através de Jesus é que nós temos acesso ao Pai, nós temos acesso a Deus. Por quê? Porque Jesus diz mesmo lá no João capítulo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida.
Ninguém vem ao Pai a não ser por... Não tem outra maneira. É por Ele. Continua ainda o verso 18. Pois por Ele ambos temos acesso ao Pai, diz o texto. Observe. Não diz temos acesso a Deus. Por quê? Porque por Ele nós temos acesso ao... Diga, Pai. Escute. A Deus, todas as pessoas da terra têm acesso. A Deus, até os demônios têm acesso. Lembra da história de Jó? A Bíblia diz que Jó se apresenta, o diabo se apresenta diante de Deus e começa a falar acerca. Deus começa a falar acerca de Jó só para ele. A Deus, todas as pessoas têm acesso. Mas ao Pai, somente através de Jesus. Sabe, queridos, nós precisamos entender as coisas. Às vezes nós lemos alguns textos na Bíblia e a gente associa as coisas e não presta atenção nos detalhes. Todas as pessoas podem ter acesso a Deus. Todas, absolutamente todas. Mas somente aqueles que entenderam e reconheceram Jesus é que podem ter acesso ao Pai. O versículo 18, pois por Ele ambos temos acesso ao Pai. Eu quero dizer uma coisa, através de Jesus, eu e você alcançamos o direito de ter um Pai, não apenas um Deus. É diferente. Pai é muito mais relevante. Pai é muito mais importante do que apenas um Deus. Mas como? Como você diz isso, apóstolo? Eu posso provar para você. Sabe, queridos, eu sei que muitos, dentro da igreja e fora da igreja, quando se fala de pais, do seu pai natural, muitos carregam dentro de si cicatrizes, marcas, traumas, feridas e ofensas. Porque no seu relacionamento na família com o seu pai, você sofreu abusos, você sofreu omissões, você sofreu ações e práticas que geraram feridas, marcas e desgastes na sua vida. Isso é tão certo quanto o ar que eu respiro. Mas eu quero dizer a você, Deus é muito melhor pai do que o seu pai natural é ou foi. Diga para a pessoa que está do seu lado, o seu Pai Celeste te ama e jamais falhará com você. Quando nós compreendemos isso, escute o que eu vou dizer. Quando nós compreendemos isso, nós podemos começar a entender o que é ser igreja. Muitas pessoas não conseguem entender e viver o que é ser igreja, porque param nesse primeiro degrau do limite. Quando se fala de Deus como Pai, a lembrança que tem são os traumas que recebeu, a ausência, a omissão, as falhas que viveu, e isso impede a pessoa de olhar para Deus e vê-lo como um Pai, ou desejá-lo como um Pai. E aí então ele fica impedido de viver o que é ser, experimentar o que é ser igreja. É por isso que nós precisamos entender isso. Você pode ter tido falhas, você pode ter sofrido abusos, marcas, traumas, feridas, pela ausência ou pela ação desequilibrada dos seus pais naturais, que cometeram com você, mas Deus jamais vai falhar com você como pai. Então ele continua dizendo, verso 19: assim já não sois estrangeiros, nem
forasteiros ou peregrinos. Olha só, você não é mais um estrangeiro, você não é mais um forasteiro ou um peregrino nessa terra. Mas o que significa isso? Me diga. O que é ser um forasteiro? Alguém que não pertence àquele. Eu vou falar sobre estrangeiro primeiro, presta atenção. Estrangeiro no grego significa xenos. Traz o sentido de um estranho, um desconhecido, alguém sem o conhecimento de, sem parte em, é apenas um hospedeiro. Ou seja, alguém que não tem parte naquela terra ou naquele povo. Esse é o estrangeiro. E forasteiro ou peregrino significa, paroikos no grego, significa um vizinho, um estranho. Alguém que vive num lugar sem direito à cidadania. Alguém que reside naquela terra temporariamente. Ou seja, um imigrante ilegal. Alguém que vive naquele lugar ou naquela terra, mas jamais poderá ser um cidadão daquela nação. É muito fácil a gente olhar para isso quando vê lá os ilegais nos Estados Unidos. Eles vivem lá, eles desfrutam de algumas coisas, eles conseguem ter uma vida às vezes até razoável, mas eles não têm direito a comprar, a ter uma casa, eles não têm direito a ter uma conta bancária, eles não têm direito de receber um salário integral. Eles não têm direito de ter uma vida sossegada, porque a qualquer momento alguém pode entrar, pode denunciá-los e eles serem deportados. Ou seja, eles estão lá, mas eles não podem desfrutar da plenitude de um cidadão. Quando nós entendemos que Deus nos chamou para ser o nosso Pai, Deus chamou a gente para ser o nosso Pai, e não apenas um Deus, nós começamos a compreender que isso vai muito além. Ser igreja vai muito além do que estar numa igreja, do que frequentar uma igreja. Quando nós compreendemos que através de Jesus temos acesso, não apenas a um Deus, mas a um Pai, nós deixamos de ser frequentadores da igreja para se tornar parte, para se tornar membros uns dos outros, membros da igreja, parte integrante da família de Deus na terra. É diferente, irmãos. Olha o versículo 19, vamos continuar lendo. Assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de... Membros da família de... Você é parte, você é membro, você é participante da igreja, você é membro da família de Deus. Igreja não é um lugar para se frequentar, irmãos. Igreja é um lugar para ser parte, para ser integrante, é diferente. Por exemplo, todos nós viemos de uma família, ou temos uma família hoje. Quem já recebeu o cunhado em casa, por exemplo? O famoso cunhado, né? Bênção de Deus das nossas vidas. Irmãos, é uma alegria receber o cunhado, não é? Não, fala sério, é uma alegria. Mas é uma alegria maior quando ele vai embora. Sim ou não? É verdade, irmãos. Porque a sua casa é a sua casa, não é a casa do cunhado. Sim ou não? Não, irmão, não é que é questão de amar ou desamar o cunhado. Não. Você poderia receber a visita de quem for, qualquer pessoa. É gostoso você receber. Mas é interessante que é gostoso também quando ele vai embora, porque você tem a sua liberdade. Sim ou não? Irmãos, é importante você entender o conceito de família, para você poder entender o conceito de ser igreja. Quando nós éramos solteiros, vivíamos todos debaixo
da liderança dos nossos pais, podíamos ser poucos, podíamos ser muitos, mas todos nós éramos parte de uma família só. E eu vou dizer uma coisa, todos nós, querendo ou não, com os erros e as falhas que talvez nossos pais pudessem ter sofrido, tomado conosco, nós éramos cuidados, sim ou não? Agora eu pergunto para você, o seu pai cuidava mais de você ou do vizinho? Do filho do vizinho? Por quê? Seu pai não era um cara bom, não era um cara generoso, amoroso, Eu tenho muito problema com o pai aqui, pelo visto, hein? Escute. Quando você entende que Deus te identifica como filho e você se torna parte da família, meu irmão, não importa o que você faça, não importa os erros que você cometa, não importa quão difícil, quão trabalho você dê, você sempre será filho. Isso significa sempre será alvo do amor e do cuidado de Deus. Sabe, irmãos, quando a gente não entende isso, a gente pensa e fica implorando por Deus por alguma coisa, sim ou não? Quando você vive um problema na família, o primeiro lugar que você corre é a família. Porque a família, faça céu, faça sol, faça chuva, tenha calor, esteja frio, sempre vai ser a sua família. Os pais sempre se envolvem para os filhos. Quantas histórias você viu ou ouviu de pais que deixaram de comer para que seus filhos comessem, sim ou não? Deixaram de comprar roupas para si, para que os seus filhos tivessem roupa, sim ou não? Agora preste atenção, Jesus diz assim, se os seus pais, sendo maus, faziam todas essas coisas aos seus filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará bens aos seus filhos. Ei, você precisa entender o que é ser igreja. Você precisa entender que você não frequenta, você não está aqui, você é a igreja, você é a família de Deus na terra. Diga para o seu irmão e muda a sua chave. Muda a sua chave mental para você entender e se ver, irmãos. Sabe por quê? Porque está cheio de vizinho batendo na sua porta, na porta de Deus, dizendo assim, olha, seu Deus, me dá alguma coisa aí. Dá uma esmola aí. Olha, eu estou precisando de um favor seu. Você consegue entender isso que eu estou falando? É diferente quando você chega na casa do seu pai e fala, pai, eu preciso da sua ajuda. Ele fala, o que é que você quer? O que eu posso fazer por você? O meu prazer é dar, é fazer por você tudo aquilo que você precisa. Quando a gente lê lá em Lucas 15, o pai dos dois filhos, o pródigo que foi embora e o outro mais velho que estava ali trabalhando com ele, por causa da ignorância, não sabia que tinha direito de desfrutar de tudo aquilo que o seu pai tinha. Mas o seu pai diz para ele, ei filho, tudo que é meu é teu. Você tem noção do que significa isso? Quando você entende que você é filho, membro da família de Deus? Você não precisa implorar, como se implora na casa de um vizinho, olha, me dá aí um quilo de açúcar, que acabou o açúcar, não é assim que você faz quando acaba o açúcar em casa, está fechado? Aí bate lá no vizinho, ou então manda um WhatsApp para a vizinha, fala, escuta, né? Não é assim? Ei, irmãos, quando nós entendemos que somos filhos, por mais que a gente se casou, a gente chega na casa dos pais da gente, abre a geladeira e não pede licença, sim ou não? Por quê? Porque nós temos uma identidade. Nós entendemos que somos parte daquela família. Nós somos integrantes daquela família.
Nós não somos um visitante, nós não somos um estrangeiro, nós não somos alguém que está passando por ali. Nós somos parte, meu irmão. Você não está passando pela igreja, você é a igreja, você é a família de Deus nessa terra. Você precisa entender isso. Você não está frequentando um lugar. Você é a igreja, você faz parte desta família. Entenda uma coisa, ser família, não existe família de uma pessoa só. Não é? Família é um conjunto. São várias pessoas. Para você ser a família de Deus, você precisa dessa pessoa que está do seu lado, na frente de você. Olha para ela e diga para ela assim, olha, eu preciso de você para ser a família de Deus. Fala para ela, eu preciso de você para ser a igreja de Jesus na terra. Fala para ela, você me completa, mesmo sendo assim. É verdade, irmãos. Todo mundo é igual na sua casa? Não tem pessoas diferentes? Uns são altos, uns são baixos, uns são magrinhos, outros são gordinhos, uns são cabeludos, outros são mais carecas, enfim, uns são mais inteligentes, nem tanto, e assim vai, normal. Mas todos nós nos completamos como família. Todos nós temos habilidades, capacidades que nos completam, e isso nos faz viver em família. Eu me lembro, irmãos, quando, uma época da minha infância, meu pai tinha montado uma loja, tinha ido trabalhar na loja, minha mãe foi trabalhar com ele, e era um tempo difícil, nós não tínhamos empregada, e as tarefas de casa eram divididas entre eu e meu irmão, porque minha irmã era muito pequena ainda. Então era assim, nós morávamos num sobrado, então assim, era a parte de cima da casa era do meu irmão e a parte de baixo era minha. Só me ferrava nessas, porque a parte de baixo sempre é maior, sempre dá mais trabalho, né? Quem ama a cozinha aqui? Eu odeio cozinha, irmãos. Sou traumatizado com cozinha. Não fui curado, não. Até Jesus voltar, não faço questão disso, não. Irmãos, eu tinha que manter a cozinha limpa, isso é impossível. Não é? Hoje eu entendo as mulheres. Não tinha como. Tanto eu entendo que eu dei uma máquina de lavar louça para minha mulher. Falei, se serve de inspiração para você, faça o mesmo. Mas não me peça para lavar louça. Porque eu tenho um problema com isso. Meu irmão subia, arrumava os quartos, arrumava a cama uma vez só por dia. Lavava os banheiros de cima uma vez por. E eu tinha que arrumar a sala, lavar os quintais, porque era da frente e de trás, e a cozinha que era interminável. E assim nós vivíamos por muito tempo, até chegou depois meu irmão mais novo, e a gente cuidava dele mesmo assim, enfim. O que eu quero dizer? Cada um tinha uma tarefa, cada um tinha uma posição, cada um tinha um pensamento, uma ação, mas todos nós como família nos completávamos. Sabe, irmãos, quando nós entendemos que Deus é o nosso Pai e que somos a família, nós nos completamos, nós não queremos ser iguais uns aos outros. Nós respeitamos as diferenças, sim ou não? Tem pessoas bonitas assim, tem outras, como o Eric, assim, também bonitas. Enfim, cada um de um jeito, mas todos nós nos completamos, todos nós entendemos, todos nós nos defendemos, todos nós nos guardamos, todos nós nos sustentamos e todos nós estamos debaixo do mesmo teto, de uma mesma bênção, de um mesmo favor, chamado Deus, que não é apenas um Deus, mas é um Pai presente para todos sempre. Isso é ser igreja, irmãos. Muitos enganados pelo inimigo, presta atenção, não conseguem viver, nem desfrutar da plenitude, da bênção e do poder que é ser igreja, porque não conseguem entender o que é a igreja. Igreja é a família de Deus na terra, não é uma criação humana,
Não é uma ideia humana, é uma ideia divina para trazer cura e transformação nessa terra corrompida pelo pecado e pelo mal. A igreja, como qualquer família, tem seus problemas, sim ou não? Quem tem família perfeita, levanta a mão. Eu vou começar a orar por você, porque você está mentindo, irmão. Porque não existe família perfeita, irmãos. Sim ou não? Tem seus problemas, tem as suas imperfeições, as suas falhas, e até mesmo, às vezes, dentro da família, tem pessoas que são más, sim ou não? Tem. Mas que estão ali para serem transformadas, para serem ajustadas pelo conhecimento. Assim também é a igreja. Tem pessoas de tudo que é tipo, pessoas imperfeitas, pessoas falhas, e às vezes pessoas até más, mas que estão aqui para aprenderem através do conhecimento, a fim de se tornarem a medida da estatura de varão perfeita de Cristo Jesus. Estão em fase de perfeição, estão em fase de crescimento. Mas deixe-me te fazer uma pergunta. Você já falhou com os seus pais, sim ou não? Seus pais naturais, você já pisou na bola, já foi motivo de vergonha em algum momento? Sua mãe já olhou para você e falou: minha filha, meu Deus, como você fez isso? Seu irmão natural já pisou na bola com você? Ixi, ó. Seus pais, em algum momento, já falharam com você? Sim ou não? Claro, irmãos, que sim. Claro que sim. Absolutamente que sim. Mas eu vou te perguntar, mesmo diante destas falhas, você aceitaria que um forasteiro, alguém alheio, falasse mal da sua mãe? Falasse mal do seu pai? Falasse mal dos seus irmãos? Queria ou não? Aceitaria ou não? Nada, não. Por quê? Porque a família é minha. Não é assim que você fala? Eu posso falar mal, você não. Não é assim? Então eu pergunto para você, por que então aceitamos que falem mal da nossa igreja? Diga para a pessoa do seu lado: eu amo a minha igreja. Porque ela é a minha família do céu na terra. Amém? Nós precisamos entender, irmãos. Nós precisamos olhar uns para os outros e entender que nós não somos perfeitos como igreja, mas nós somos família. Esta é a nossa família. Nos amamos, nos ajudamos, nos completamos, somos uma família. Você não frequenta uma família. Você não participa de vez em quando de uma família. Você faz parte. Você pertence. Você tem um nome, não é assim? Você tem uma identidade. Eu quero dizer para você nesta noite, você não é um estrangeiro, você não é um forasteiro, você é filho, você é a igreja de Jesus nessa terra. Isso é ser igreja, isso é ser a família de Deus na terra. Foi isso que o apóstolo Paulo quis explicar aos romanos. Abra lá, Romanos capítulo 12, diz assim. Quando ele quis falar sobre igreja, olha só o que ele disse, muito interessante. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 4, ele diz assim: assim como em um só corpo temos muitos, eu podia dizer, assim como em uma só igreja, em uma só família, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função ou operação. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo, uma só família em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos... Temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. A um se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom em exortar.
O que reparte ou é liberal, faça com liberalidade. O que exerce liderança, com cuidado. E o que exerce misericórdia, com alegria. O amor entre vós não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente ou fraternalmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos... Olha só, irmãos. O chamado de Deus para nós como igreja é sermos uma família que se honra, uma família que se ama, uma família que cuida um do outro, uma família que entende as diferenças, uma família de pessoas diferentes, com habilidades e capacidades e funções diferentes, mas todos pertencemos a um único corpo, a uma única igreja, a família de Cristo na terra. Diga para a pessoa que está do seu lado: você é minha família. E eu amo você. Fala para ela. Fala para ela assim: eu amo você. Fala para ela: eu amo a minha igreja. Amém? É muito importante nós entendermos isso, irmãos. Nós vivemos numa geração que a gente pouco fala. Já percebeu? Às vezes os pais não falam que amam os filhos dentro de casa. Os filhos não dizem que amam os pais. Nós não falamos. A gente às vezes reclama, a gente briga, a gente discute, mas a gente pouco fala. É muito importante a pessoa ouvir você dizendo: eu amo você, você é importante para mim. Não importa se você é assim do jeito que você é, não importa quanto tempo você tem, não importa se você é novo, se você é velho, não importa se você faz isso, se você faz aquilo, não importa. Cada um de nós tem um nível de importância e nós precisamos amar, honrar e respeitar cada um de nós, porque somos família. Não abandona-se família, sim ou não? É crime abandonar, os pais abandonaram um filho incapaz. Se não, na lei dos homens isso é crime, imagina na lei dos céus. Deus, como um pai, jamais abandonará você como filho. E você precisa entender isso. É diferente, irmãos, quando a gente não entende essa questão de família, a gente fica implorando alguma coisa, alguma esmola na porta de Deus. Enquanto nós poderíamos entrar na casa de Deus, abrir a geladeira de Deus e se saciar de tudo aquilo que está lá. Porque tudo aquilo que Deus preparou para você, para a família, é teu, é participante, é direito, é sua capacidade de ir e se apropriar disso. Isso é ser família. Isso é ser família. Isso é entender o meu lugar. Isso é entender o que é ser igreja. Irmãos, quantas pessoas estão lá implorando como igreja: Deus, faz alguma coisa, Deus, envia, faz. Meu Deus do céu. Chegou a hora de nós nos apropriarmos de quem nós somos e assim vivermos a plenitude que Ele preparou, criou, nos predestinou para vivermos como igreja. Você não precisa implorar para Deus, você precisa se apropriar daquilo que Ele criou para a sua vida. É isso. Como igreja, nós nos importamos, como igreja, nós vivemos isso. Olha o que diz lá em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12. Porque diz assim: porque assim como o corpo é um, ou poderia dizer assim como a família é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são uma só família em Cristo também. Uma só igreja em Cristo. Sabe, irmãos, não importa se eu sou assim, se eu sou assado, se Deus é o meu Pai, nós fazemos parte da família dEle. E assim nos tornamos igreja, assim podemos viver e manifestar o propósito de Deus como igreja. Olha o que diz o versículo 25. 12, 25. Por que Deus nos fez assim, completando um ao outro, sendo diferente? Para que não haja divisão na igreja, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual. Ei, esse final de semana nós perdemos duas pessoas importantes da nossa família. Uma foi a dona Leonor, mãe do Beto, sogra da Cris, avó da Júlia. Outra,
A dona Leonor também, avó do Alon, esposa da Rosa, esposo da Rosa. Sabe, irmãos, nós choramos quando as pessoas choram. Nós nos importamos. Você se importa com as pessoas? Vou perguntar de novo. Você se importa com as pessoas? Então eu vou pedir para você ficar de pé. E você vai manifestar essa capacidade de se importar. Eu quero que você saia do seu lugar e não ore pela pessoa que está do seu lado. Eu quero que você saia do seu lugar, procure alguém na outra fileira, na outra coluna, e você vai orar por ela. Você vai abençoar a sua vida, você vai profetizar sobre ela. Se permita ser a igreja. Vamos lá, pode sair. Você não precisa esperar muito. Vamos lá, saia do seu lugar, não se preocupe não. Saia do seu lugar, não ore por quem está do seu lado. Não ore por quem estava do seu lado. Procure outra pessoa, ore por ela, pode orar. Seja um instrumento de Deus para abençoar a vida dela, para profetizar sobre a vida dela. Para profetizar a vida de Deus, profetizar cura, profetizar provisão, profetizar paz, profetizar a harmonia no lar, profetizar tudo aquilo que ela precisa. Manifeste que você se importa com ela, que você tem cuidado por ela, que o amor de Deus flui através de você. Abençoe a vida dela. Deixa Deus ser a sua boca. Deixa o amor de Deus fluir por você, pelo seu abraço, pelo seu toque. Ore por ela. Seja a igreja. Honre-a. Manifeste o amor, o cuidado. Se posicione como igreja. Deixa Deus, deixa o Espírito Santo te usar. Oh, somos igreja, Jesus. Somos a família. A família. Somos a família de Cristo. Somos a extensão do amor de Deus nessa terra. Somos a igreja. Se você já terminou de orar, então você pode voltar ao seu lugar. Pode voltar, pode tomar o seu assento. Olha só, vou ler de novo esse verso 25. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros, os participantes dessa família, o igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, se um membro sofre, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo, vós sois a igreja, vós sois a família de Cristo na terra e individualmente membros deste corpo. Sabe, irmãos, quando nós sofremos pelas dores de qualquer membro da família,
ou quando nos alegramos, quando um membro é vitorioso, é conquistador por alguma coisa, então nós entendemos e nos tornamos igreja, pois decidimos ser uma só família. Então, nós poderemos avançar no propósito que Deus tem para nós como igreja. Volte lá para Efésios 2. Olha que diz o verso seguinte, Efésios 2. Eu vou ler de novo o 18. Pois por ele, por Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Ei, nós somos uma igreja apostólica. Uma igreja que não vive para dentro do templo, para dentro de si mesmo, mas uma igreja que é empoderada, capacitada e revestida de autoridade para ir, para sair e pregar o evangelho a todas as pessoas, para ir, sair e se importar com cada pessoa que ainda não conheceu este Deus e este Pai maravilhoso. Nós somos uma igreja profética, que se move na unção e no poder do Espírito Santo, capacitado pelos dons espirituais para operar no sobrenatural de Deus. E assim manifestar os sinais, os prodígios e as maravilhas na terra, a fim de que todos possam conhecer este Deus todo-poderoso, irmãos. Irmãos, nós precisamos assumir a nossa identidade. Nós precisamos entender quem nós somos em Deus, o que é ser igreja. Continua o texto. Nele, ou seja, em Cristo, o fundamento, todo o edifício cresce para templo do Espírito Santo. Vou ler o 20 de novo. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina, o principal fundamento. Nele todo edifício bem ajustado cresce para o templo do Santo do Espírito, para o templo santo do Senhor, e nele também vós juntamente sois edificados, diga edificados, para uma morada de Deus, para ser habitação de Deus no Espírito. Escute. Quando nós entendemos quem somos como igreja, que nós somos essa família, nós podemos ser fundamentados, podemos estar posicionados debaixo dos fundamentos. Fundamentos é aquilo que sustenta, fundamento é aquilo que não muda, fundamento é aquilo que dá base. Nós podemos ser fundamentados na unção apostólica, que é a unção que nos faz sair daqui, nos faz ir aonde? Faz irmos nas nossas células, abrir as nossas casas, abrir os locais de trabalho, termos uma boca, uma capacidade de entender que Deus nos chamou para irmos, não para ficarmos. Irmos e falarmos desse amor, falarmos dessa verdade. Nos movemos debaixo da unção, do fundamento profético, que é a direção do Espírito Santo que nos capacita através dos dons, através do mover sobrenatural, para que todos possam ver e conhecer que o nosso Deus é um Deus todo-poderoso, irmãos. E tudo isso debaixo de um fundamento que é Cristo. Ele é o fundamento, Ele é a pedra angular, Ele é a pedra principal, que faz que todo o edifício cresça. Escute, nós estamos em construção. Existem muitos irmãos que precisam ainda fazer parte desta família, da família IEM. E eu quero profetizar nesta noite que você será usado pelo Espírito Santo de Deus para gerar estes filhos, para gerar esses irmãos que nos farão crescer, ampliar e avançar. Se você crê e concorda, diga amém. Então eu te pergunto nesta noite, quantos se colocam? Quantos se colocam como instrumentos de Deus para trazer o crescimento desta família? Quantos se dispõem a serem usados pelo poder do Espírito Santo de Deus para gerarem novos irmãos, novos filhos de Deus e membros da família IEM? Quantos se posicionam assim? Então eu quero que você se levante, se você entendeu
que você não é um frequentador desta igreja, mas você faz parte da família de Deus nesta terra. Que você faz parte da família e como tal, se coloca como um instrumento para pregar, para gerar, para cuidar e agregar novas pessoas ao reino de Deus, a esta família. Sabe, irmãos, há um propósito maior de Deus para você do que simplesmente você estar aqui. Há um propósito de você ir, há um propósito de você ser cheio desta unção, deste poder, dessa capacidade, desta autoridade apostólica para ir e fazer a diferença lá, fazer a diferença na sua casa, fazer a diferença na sua família, fazer a diferença no seu trabalho, fazer a diferença na sua escola, fazer a diferença na sua faculdade, fazer a diferença onde você está e vive.